Galera, estamos aqui hoje como numa espécie de plantão, porque essa semana One Piece veio com mais uma daquelas bombas, assim como foi com o caso do Luffy Nika, que veio pra mudar, além de revelar, veio pra mudar muita coisa, cara, muita coisa, do que a gente talvez pudesse imaginar que foi a grande revelação do capítulo dessa semana, que eu tô dando a chance pra você. Se você não curte spoiler, volta aqui na sexta-feira ou talvez na quinta-feira de noite, dependendo de quando sair esse capítulo, porque pode ser, devido às circunstâncias, pode ser que não só o capítulo saia mais cedo, mas o vídeo aqui no canal também saia, mas esse é um daqueles casos extraordinários onde eu preciso vir aqui pra gente já iniciar essa discussão, porque ontem à noite, quando a gente teve hoje é quarta, terça-feira à noite, quando a gente teve os primeiros spoilers saindo de fato sobre esse capítulo, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu comecei a conversar com a Paula, você viu os spoilers que saíram? E comecei a conversar com ela e dormi pensando nisso. E eu pensei, cara, eu acho que é um daqueles casos onde a gente já pode... Cara, é algo tão grande que a gente precisava vir aqui iniciar essa discussão antes mesmo do lançamento do capítulo. Depois, obviamente, a gente vai trabalhando melhor as ideias, mas, gente, a revelação, agora sim, da origem das Akuma no Mi finalmente foi revelada. A revelação finalmente foi revelada e tem passado muita coisa na minha cabeça. Eu acho que pelas informações que a gente teve nesse capítulo, eu acho que a gente ainda precisa... É a mesma coisa com o caso do Luffy Nika. É um choque pra gente e que a gente precisa parar um pouco, respirar e esperar mais informações conforme os outros capítulos forem saindo, mais informações forem sendo dadas pra gente absorver melhor essa ideia, porque de primeira, com a informação que a gente teve, pareceu um negócio muito esquisito, mas que no fundo a gente já pensava que poderia seguir por esse caminho, né? Lendo aqui e filtrando só a parte que interessa para esse vídeo aqui primeiro, né, que é sobre essa parte das Akuma no Mi, excluindo a parte da batalha do Luffy em si, que a gente vai deixar toda essa parte para falar de forma mais completa na análise, né, para também não comer muito das pautas que a gente tem desse capítulo. Galera, foi revelado que a origem das Akuma no Mi basicamente consiste nelas nascerem dos desejos dos humanos e que cada fruta é o desejo de alguém de ser algo mais, de evoluir mais. Vamos parar por aqui, depois a gente parte para outra parte, né, da revelação das Akuma no Mi. Com essa frase a gente já começa a pensar, peraí. Quem queria evoluir para se tornar uma jaqueta? Quem queria evoluir para se tornar ensaboada, que nem a Califa da CP9? E a gente começa a viajar um monte nessas Akuma no Mi porque existem Akuma no Mis mais bizarras do que as outras, né? Quem queria então poder, um desejo de se dividir, como o Bug, né? Eu queria, me dividir porque é tanto trabalho que a gente tem que se dividir, né? A gente começa a ter que justificar cada uma das existências dessas frutas. E não só, no caso, elas já existiriam por algum motivo, obviamente, né? Mas nesse caso, nessas circunstâncias, justificar o desejo de cada pessoa ter tido no passado de se tornar ou de algo a ver com uma jaqueta. E quando a gente para pra pensar de início, realmente soa absurdo, mas quando a gente para um minutinho pra pensar e fica, poxa, mas se a gente fosse talvez romantizar a ideia de alguém conseguir se transformar numa jaqueta, por exemplo, a gente pensaria na ideia de, por exemplo, alguém querer se transformar numa jaqueta para conseguir proteger e abraçar um ente querido que estivesse, por exemplo, passando frio ou algo assim. Ou uma pessoa que, poxa, gostaria muito de ser uma pessoa mais limpa,
por viver na sujeira, não ter condição de conseguir se lavar, por exemplo, e por isso queria uma fruta do sabão. Queria ser uma pessoa mais limpa, porque quem sabe era chamada de suja pelas outras amiguinhas, enfim, e queria se lavar. E queria ser uma pessoa limpa com a fruta, por exemplo, do sabão. A gente começa a viajar. E realmente, cada uma das existências dessas frutas caberia uma justificativa para alguém, por exemplo, poder querer se dividir. Realmente eu queria conseguir me dividir para poder, sei lá, passar mais tempo com a minha família, ou poder trabalhar mais, assumir várias funções. Eu sou um só, eu preciso me dividir para conseguir dar conta do meu trabalho. E dessa forma você realmente consegue justificar o desejo das pessoas, conseguindo gerar essas Akuma no Mi. E toda essa conversa de vontade herdada, ela meio que já estava de um certo tempo para cá flertando com a ideia dela ser passada também através das Akuma no Mi. É só ver, por exemplo, a fruta de Nika, que muito provavelmente era utilizada pelo Joy Boy durante o século perdido, e agora a gente vê essa vontade sendo herdada pelo Luffy. Segundo exemplo, no caso, o Ace, depois da sua morte, perdeu a sua fruta, e essa vontade sendo passada também através da sua Akuma no Mi do fogo para o Sabo, que acabou herdando a sua vontade. Então essa vontade ela já estava meio que sendo flertada, né, com a ideia dela ser passada também através das Akuma no Mi. Mas até que ponto essa vontade ela estava encarnada nas Akuma no Mi é que a gente não fazia muito ideia, mas agora as coisas elas estão clareando um pouco mais, né? Curioso isso. Mas esse conceito da revelação da origem das Akuma no Mi obviamente abre muito mais perguntas do que responde. Responde uma pergunta, mas abre muito mais perguntas pra gente, como por exemplo, por que exatamente frutas? Por que a vontade não poderia ser passada diretamente, por exemplo, para outra pessoa? Por que teria que ser encarnada através de frutas, né? E segundo, se essa vontade ela surge diretamente das pessoas, os poderes, eles surgem diretamente da vontade das pessoas e muito provavelmente essas pessoas viveram esses poderes, né? Elas conviveram, elas despertaram esses poderes em vida e depois esses poderes eles foram canalizados através das frutas que se tornaram as Akuma no Mi. A gente não poderia ver esse processo acontecendo hoje em dia, por exemplo, ou durante todos esses séculos que se passaram? Essas vontades despertadas através de poderes, elas continuariam existindo, surgindo, por exemplo, hoje em dia? Entende? Esse processo poderia ainda acontecer hoje em dia, mas a gente não vê isso acontecendo. Então a gente teria que deduzir que isso foi algo que aconteceu só no século perdido. E é aqui que a gente entra no outro ponto desse spoiler, que foi o motivo do mar odiar os usuários de Akuma no Mi. Isso me pegou muito, galera. Isso me pegou muito porque eu sempre fiquei numa incógnita muito grande do motivo do mar odiar os usuários de Akuma no Mi, e a resposta para isso é que a mãe mar, né, o mar, não gosta do fato de isso ser algo antinatural, e isso explica a fraqueza das Akuma no Mi. Calma lá. Então o mar seria algo senciente e que propositalmente odiaria isso pelo fato de ser algo antinatural. Vamos lá por partes. Primeiro, a definição de isso ser algo antinatural. Pelo que a gente viu até agora, isso parece super natural. Tipo, a vontade das pessoas evoluindo, a vontade delas de evoluir e elas conseguindo despertar poderes, elas descobrindo poderes. Beleza, esse é um ponto. A não ser que todo esse processo não seja unicamente natural do desenvolvimento da mutação dos seres vivos, dos seres humanos, mas que também exista uma contraparte científica nesse processo todo que a gente ainda não sabe, que entraria
todo esse fato da gente ver os poderes sendo encarnados em Akuma no Mi. A gente precisa lembrar que o Reino Antigo era conhecido pela sua enorme tecnologia avançada para a sua época. Eles possuíam uma fonte de energia incomparável até mesmo para os dias de hoje. Então isso não pode ser descartado. Obviamente, isso também precisa ser encaixado para a gente entender que também muito provavelmente existe um fator científico nessa tecnologia, vamos colocar nesse poder das Akuma no Mi, na origem do poder das Akuma no Mi. Existe algum ponto científico nisso que justifique o mar considerar isso algo antinatural, ou seja, precisaria ser uma mutação também artificial. Pode ser que a descoberta, o despertar dos poderes das Akuma no Mi nos seres vivos tenha sido algo natural, ainda tenho minhas dúvidas, mas que pelo menos a canalização desses poderes nas Akuma no Mi tenha sido feito de forma científica, não natural, de forma artificial. E agora a gente entra na parte do mar senciente não gostar disso. Primeiro, por que ele odiaria? Por que ele acharia isso, tudo bem, antinatural, mas por que ele não gostaria disso? Não gostaria. Ele não falei, acho que é antinatural, tal. Qual a justificativa para ele achar isso algo ruim, necessariamente? Esse é o primeiro ponto. E segundo, o fato de que o mar seria um ser senciente por si só. É isso que o Oda está dizendo, porque, galera, o mar em si, ele nunca deu indício, fora o fato dele odiar os usuários de Akuma no Mi, de ser algo senciente. A gente já viu exemplos de objetos com consciências, com vontades. E o exemplo mais claro disso são as espadas em One Piece. As espadas em One Piece são seres com vontades próprias, são seres sencientes, principalmente as espadas consideradas amaldiçoadas, que a gente descobriu no arco de Wano. Agora, fora isso, e talvez a gente vê, por exemplo, o caso do Merry, que teve o seu espírito que conseguiu consertar, conseguiu reparar o navio lá no arco de Skypiea. E além das espadas, existe um outro caso também muito específico, que são os poneglyphs, as pedras que contêm as escrituras cravadas pelo Reino Antigo para passar a história, a verdadeira história do século perdido. Galera, a gente sabe que o Roger, ele conseguiu descobrir, entender o que era passado através das pedras. Primeiro, porque o Roger conseguia ouvir aquelas pedras, assim como ele ouvia, por exemplo, os Reis dos Mares, ele conseguia ouvir a voz de todas as coisas, e muito provavelmente algo que a gente não viu ainda, mas que ele talvez pudesse ouvir também a vontade do mar, do oceano, mas eles conseguiam também ler o que tinha nos poneglyphs por causa do Kozuki Oden que estava com eles. Ele que sabia a linguagem dos poneglyphs e conseguia não só ler, mas também escrever nos poneglyphs, e por isso eles conseguiram deixar o recado no poneglyph lá de Shandora. Mas enfim, é muita coisa pra gente processar em tudo que a gente tá tendo de revelação quanto à origem das Akuma no Mi. Eu acho que de primeira a gente realmente sofre esse choque, sofre esse baque, mas quando a gente vai começando a pescar as informações, investigando um pouco mais a fundo, a coisa fica um pouco mais tranquila, fica um pouco mais... eu acho que tá tranquilo, e a gente começa a investigar mesmo caso da fruta do Luffy. No caso da fruta do Luffy, com certeza o Oda ele não tinha isso em mente desde o princípio, mas no caso da origem das Akuma no Mi, pode ser que ele já tivesse sim isso tudo em mente, sendo uma canalização, um despertar da vontade, do desejo de evoluir das pessoas. Mas enfim, eu vejo vocês na sexta-feira ou quinta-feira de noite, dependendo de quando sair o capítulo, porque esse merece uma urgência um pouco maior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você não for inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para não perder o review desse capítulo, que vai ter coisa pra gente discutir, não só sobre isso, mas também sobre a luta do Luffy contra o Lucci. Beleza? Até a próxima, tchau!